Olá pessoal, neste relatório de R Markdown vamos abordar sobre a regressão linear. Vamos utilizar para isso o banco de dados referente à densidade em função da resistência e rigidez. Então, o que será abordado neste relatório? Neste relatório, veremos sobre os pressupostos necessários para a análise do modelo de regressão linear, bem como a programação por trás dessa análise. Os títulos que serão abordados neste vídeo referem-se à instalação dos pacotes necessários para a execução das análises, a análise do banco de dados através da análise descritiva, do Blockplot, dispersão, histograma e correlação das variáveis. E por último, vamos abordar sobre a regressão linear propriamente dita, verificando os coeficientes, o sumário, as informações que aparecem no sumário, na ANOVA, se as variáveis são significativas, se o P foi significativo, as medidas de precisão para análise do modelo, que seria o R2 ajustado, o erro e o erro porcentagem, a predição da densidade aplicando o modelo, com medidas que possam estar dentro do banco de dados ou fora, e o intervalo de confiança, os testes de hipótese, que seriam a normalidade, a independência dos resíduos, a homocedaticidade dos resíduos e a análise gráfica através do gráfico 1 para 1 e o gráfico de resíduos. E também será feita uma análise gráfica em 3D para verificação do modelo, se ele preveu com precisão, no caso aqui, a variável dependente, que seria a densidade. E por último, a gente vai verificar como fazer citações no R Markdown e como referenciar essas citações conforme o modelo ABNT. Inicialmente, vamos falar sobre a formatação desse R Markdown. Questão de cabeçalho, fontes e espaçamentos e alinhamentos com relação ao nosso documento. Então, no R Markdown, nós temos aqui inicialmente o cabeçalho com várias informações. A questão da elaboração do cabeçalho já está explicado de forma detalhada no vídeo que eu fiz, que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam dar uma olhadinha caso vocês tiverem dúvida de como elaborar esse cabeçalho. Então, nós temos inicialmente a questão da imagem, que aparece lá no nosso relatório final, que seria essa imagem inicial aqui. A nossa imagem ela está centralizada e tem as dimensões que a gente pediu para que ela pudesse aparecer no nosso relatório. Nós temos o título, que também está centralizado, assim como o nome do autor e a data. Essa data é um formato automatizado, também nesse vídeo do R Markdown, que eu explico como elaborar um relatório, eu já explico por que colocar esse formato, porque ele já vai atualizando a data automaticamente para você. No caso aqui, nós temos duas informações iniciais que não aparecem naquele vídeo anterior, que seria com relação à bibliografia e o documento que a gente vai utilizar como base para referências bibliográficas. Então, esse comando aqui de bibliografia e o documento aqui BIP é referente a todas as referências que aparecem nesse relatório. Então, aqui no relatório final, vocês verificam que tem 3 referências e ele já está em formato ABNT. Então, a gente coloca inicialmente no título qual que seria o documento BIB em que está contido essas referências que a gente colocou e qual formato que a gente quer que apareça. No caso aqui, Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia, que também vai estar dentro da nossa pasta de R Markdown. Esses comandos adicionais aqui seriam referentes ao formato do nosso R Markdown, como que aparecem essas caixas de informações de onde estão o comando, o tipo da letra que a gente pode modificar conforme esses dois comandos aqui. Então, naquele vídeo que eu fiz anteriormente, ele explica bem detalhadamente como que fazer e qual que você acha mais apropriado para utilizar aqui. E aqui nós temos informações referentes ao nosso sumário. No caso, a gente colocou muito parecido com aquele do relatório que eu explico como montar o R Markdown, que seria quando a gente clica no sumário, ele aparece uma caixinha azul e à medida que a gente vai apertando nos títulos principais, ele vai aparecendo os subtítulos que a gente colocou neste sumário. Então, seria o sumário animado referente às informações
do cabeçalho. Mais para frente eu vou explicar, no final do vídeo, eu vou explicar como fazer esse documento BIB e como que você deve citar para que ele possa aparecer no final do teu relatório de R Markdown. Após o cabeçalho, nós temos esse chunk aqui, que seria o comando referente às informações que a gente quer, como que a gente quer que o nosso texto apareça no nosso relatório final. Se vocês perceberem aqui, ele está alinhado, justificado, e também tem parágrafos em cada começo de frase. Então aqui nós colocamos esse comando aqui, esse chunk em HTML, e essas informações, se vocês perceberem, no nosso relatório não aparece nem a caixinha com as informações, mas ele formata todo o texto para você. Então nós temos aqui, nós estamos falando que o texto a gente quer que ele apareça justificado e que o parágrafo seja a 1,5. Aqui no caso eu não coloquei espaçamento, mas tem como você inserir também aqui nesse comando a questão do espaçamento. Então os tipos de formatação que o teu documento vai ter, você vai fazer nesse comando aqui inicial. Além da questão do espaçamento, você também pode colocar o tamanho de fonte, você pode trazer dimensões diferentes de fontes para os seus títulos e subtítulos. Então todas as informações referentes à formatação você vai colocar nesse chunk inicial, só que no teu relatório ele não vai aparecer aqui também. Após isso, nós vamos para a instalação dos pacotes. Então esse comando aqui que vocês veem inicial e também aparece aqui no relatório, seria referente a todos os pacotes que serão utilizados para desenvolver essa regressão e analisar esse banco de dados que nós temos aqui. Esse comando, além de ele verificar, além de ele verificar se os pacotes estão instalados, ele também informa para você se há necessidade de instalar os pacotes ou não. Então, no caso aqui, todos aparecem como true, quer dizer que todos os pacotes aqui estão instalados e foram puxados pela biblioteca. Caso você coloque algum pacote que não esteja instalado no teu R, ele vai aparecer aqui como falso. Então, que daí você vai saber que esse pacote você precisa instalar para que ele possa puxar e rodar normalmente. Seguindo aqui na análise e na elaboração desse relatório, nós temos o banco de dados que nós vamos trabalhar. No caso aqui seria a densidade em função das propriedades mecânicas do combustível. Então a intenção dessa regressão é verificar se há uma correlação entre a densidade e as propriedades mecânicas, que seriam a resistência e a rigidez. Além disso, o que nós vamos analisar? Inicialmente nós vamos fazer uma análise descritiva dessas variáveis, com média, desvio padrão e coeficiente de variação, e verificar o score Z para ver se há a presença de algum outlier nesse banco de dados. Então, nós temos alguns pressupostos que a professora já colocou aqui com relação ao coeficiente de variação e com relação ao score Z. Este comando inicial aqui que nós temos, a tabela, nós demos um nome, um outro nome para o nosso banco de dados. Na nossa pasta nós temos um documento em Excel chamado dados, e dentro desse documento de Excel chamado dados nós temos uma aba chamada densidade, onde está contida o nosso banco de dados. Então, através desse comando aqui, baixamos o banco de dados para o R Markdown. Para que a gente possa apresentar o nosso banco de dados, nós temos esse comando aqui que ele monta uma tabela para você, conforme com fonte Times, tamanho 12, e nós temos esse comando aqui do box, que ele dá uma dimensão. Quando você tem um banco de dados muito grande, e se você for colocar a tabela em si aqui, mostrar o seu banco de dados dentro do teu relatório, muitas vezes ele vai ocupar um espaço muito grande. Então esse comando ajuda você a delimitar a altura e a largura da tabela para visualização. Então, no nosso caso aqui, como o nosso banco de dados é extenso, a gente colocou esta barra aqui para que ele pudesse fazer essa dimensão. Se ela fosse um pouco mais larga, apareceria também uma barra aqui na parte de baixo para que possa puxar a tabela e visualizar o banco de dados. Então, nós demos um título para ela, que aparece aqui, e trazemos essas informações. Esse comando aqui,
ele ajuda a colocar o nosso banco de dados centralizado. Então, os nossos dados eles não estão localizados à direita, como fica na planilha do Excel. Ele está centralizado. Então, esse comando ajuda a você centralizar os teus dados dentro da tabela. E as informações referentes à largura. Essa informação aqui do comando, ele te ajuda a fazer com que a tabela fique numa dimensão apropriada. Se você não colocar isso daqui como verdadeiro, a tabela vai aparecer alargada, ocupando todo esse espaço. Então, quando você está trabalhando com poucas colunas, é interessante colocar esse comando para que ela fique visualmente bonita, né? Para que ela não fique alargada, ocupando toda a página. Então, dessa forma, você consegue mostrar o teu banco de dados, os dados brutos, e de forma que não vai ocupar tanto espaço no teu relatório. Com relação à análise descritiva, nós fizemos aqui, inicialmente, para cada variável, a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação, né? Comandos diferentes. Depois disso, nós juntamos todas essas informações num data frame e fizemos isso para cada uma das variáveis. Após isso, nós juntamos o banco de dados em um único banco de dados e acrescentamos uma coluna, que seria referente aos nomes de cada uma das variáveis. No caso aqui, densidade, rigidez, resistência e rigidez, e criamos um data frame. Depois disso, nós fizemos a seleção desse banco de dados, porque essa coluna mutate, ela ia aparecer na parte à direita da tabela. E nós queríamos que ela aparecesse à esquerda, no caso, igual essa tabela aqui embaixo. Então, nós fizemos um outro data frame, utilizando a ferramenta Select e colocando o banco de dados, que todos aqui a gente colocou como dados, colocando as variáveis, que é essa coluna mutate, e depois a média e o desvio padrão de cada uma dessas variáveis. Então, assim nós criamos a nossa tabela. Então, aqui nós centralizamos as informações, nós demos o nome de date, colocamos as informações centralizadas, demos um título para a tabela e colocamos o nome das colunas, variáveis, média. Porque a gente colocou o nome das colunas assim? Porque quando a gente cria um data frame, nem sempre a gente consegue colocar o nome certinho, principalmente com acento, porque o R acaba entendendo de forma errada. Então, a gente utiliza esse comando para dar o nome às colunas, no caso aqui, variáveis, média, mais ou menos, desvio padrão, que a gente utiliza essa função aqui para colocar o mais ou menos, desvio padrão, e o coeficiente de variação. Só lembrando aqui que essa junção dos data frames que a gente criou, esse comando aqui é para juntar linhas que tenham colunas com o mesmo nome. Então, no caso aqui anterior, quando a gente montou, fez a média, desvio padrão e coeficiente de variação para cada uma das variáveis, se vocês perceberem, todas as colunas elas tinham o mesmo nome. No caso aqui, média e desvio padrão, e o coeficiente de variação, que seria igual foi apresentado aqui. Então, colocamos também o comando para colocar o mais ou menos, e aqui o intervalo de clássica de cada uma das variáveis. Então, nesse comando aqui, nessa parte aqui, você consegue colocar, aqui no caso, um mais ou menos, e quais os intervalos, o número de casas depois da vírgula que a gente quer que apareça. Porque muitas vezes o nosso banco de dados, às vezes ele tá comprido, tem mais de 4 números depois da vírgula, e a gente gosta de padronizar. Então, no caso aqui, esse comando ajuda a fazer essa padronização. E os nossos bancos de dados para cada uma das variáveis, tanto densidade, como resistência, como rigidez, os títulos de cada uma das colunas tinham o mesmo nome, média, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, inicialmente, antes de juntar os bancos de dados, cada linha dessa daqui correspondia a um data frame, né? Então, para juntar essas linhas em um único data frame, a gente utiliza essa função aqui, e ele vai colocando uma linha embaixo da outra. Depois, a gente criou uma coluna, que seria essa das variáveis, para colocar
o nome em cada uma das linhas, densidade, resistência e rigidez. E depois disso nós fizemos a inversão, porque essa coluna aqui, se deixássemos sem essa inversão, ela apareceria do lado direito, não do lado esquerdo. Então nós colocamos no select, na função select, os dados, o banco de dados, que seria o data frame que nós criamos e juntamos, as variáveis, que seria essa daqui que a gente fez com a função mutate, que a função mutate ela serve para isso, para criar uma nova coluna. Aqui no caso, no banco de dados, nós criamos as variáveis, né? Nós demos o nome dessa coluna de variáveis e colocamos quais as variáveis que a gente queria. Essa função C é utilizada quando você quer fazer uma nova coluna sem contas. Aqui você poderia somar, fazer o coeficiente de variação sem precisar colocar o comando, mas nesse caso a gente colocou, deu títulos, né? Criou uma nova coluna com o nome de cada uma das variáveis. E depois nós organizamos. Com a função select, você pode selecionar e no banco de dados também você pode organizar. Então, nós falamos que o nosso banco de dados estava no arquivo dados, que a gente queria primeiro que colocasse a coluna variáveis, depois o desvio padrão e depois o coeficiente de variação. Esse comando é bastante interessante quando você quer organizar um banco de dados e fazer de forma que fique visualmente do jeito que você quer. Então, a gente utiliza essa função. E depois disso, nós montamos essa tabela que tem aqui. Esse formato que a gente utilizou é o formato Classic, que é muito parecido com o formato ABNT, em que temos as linhas destacando na parte do cabeçalho da tabela, né, reforçando as informações, e uma linha que finaliza a parte de baixo, ela é toda clean, branca, né? Então não tem alterações, e as fontes aqui, o tamanho da letra que aparece aqui. No caso, a gente colocou 16, fonte Times, pediu para que ela ficasse bem ajustada ao tamanho do nome de cada uma das colunas, para não ficar do tamanho da página, porque eram poucas informações. Pedimos para que ela ficasse centralizada e que tivesse um título chamado de tabela descritiva. Então, assim, a gente conseguiu reunir todas as informações numa única tabela. Após a análise descritiva das variáveis com média, desvio padrão e coeficiente de variação, nós temos a função de verificar os outliers. No caso aqui, as outliers é verificado com essa função chamada scale, que daí você coloca as informações. Aqui no caso seria, nós demos um nome para essa coluna do nosso banco de dados chamado de Y. E pedimos, que no caso aqui seria a tabela, o cifrão é utilizado quando você quer selecionar uma única coluna do teu banco de dados. Então, na tabela, no banco de dados tabela, que seria esse banco de dados inicial aqui, nós pedimos para selecionar apenas a coluna densidade. Então, nessa densidade, e pedimos para verificar a questão, mostrar a questão dos outliers. No caso aqui, se você verificar, ele aparenta aqui, ele mostra todas essas informações e embaixo ele fala que temos um único outlier, ou seja, um único valor que está acima de 2, ou muito próximo. No caso aqui, seria esse daqui, o ponto 14, aqui na linha 14, ele é um outlier. E os demais, eles são dados típicos, eles não estão acima de 2. Neste caso, nós utilizamos dois comandos. O scale, para apresentar o banco de dados e a gente poder visualizar. Mas, às vezes, quando você tem um banco de dados muito grande, você não consegue ficar fazendo isso manualmente. Então, a gente utiliza esse comando aqui, para que o nosso R possa nos falar quantos outliers nós temos e quantos dados típicos nós temos. Então, através desse comando aqui, do score-z, ele verifica para você quantos outliers tem e te dá um status. No caso aqui, nós podemos visualizar o status, quantos outliers e quantos dados típicos. No nosso caso, como o banco de dados é bastante pequeno, a gente consegue visualizar aonde que está o outlier desse banco de dados. Da mesma forma, a gente faz esse mesmo comando para as demais variáveis. Seguindo aqui na análise, nós temos a análise através do Blocksploit. Então, esse gráfico que nós criamos aqui, ele não é puxado de nenhum pacote, ele vem diretamente do R.
E ele traz algumas informações. Inicialmente nós colocamos esse comando par aqui, pedindo para que ele apareça os gráficos em uma única coluna e apareça um do lado do outro. No caso, como nós temos 3 variáveis, uma dependente e 2 independentes, que apareça um do ladinho do outro. No caso aqui, nós colocamos o comando do Bloxplot, e nesse comando nós falamos que na tabela 1, a coluna densidade, que apareça os dados da tabela 1, da coluna densidades, que esse Bloxplot ele seja na cor azul, que tenha o título chamado de Bloxplot. Se você não quiser, é só você deixar em branco aqui entre aspas, e que na coluna Y nós esteja a legenda chamada de densidade por gramas por centímetro cúbico, que essa legenda ela seja centralizada, apareça centralizada na página, e que o limite desse Bloxplot seja de 400 a 1200, no caso aqui a gente determinou. Para você saber com relação a qual limite você vai utilizar, inicialmente quando você rodar o Bloxplot, não coloque essa função. Espere ele delimitar ali a aparência e depois dentro daquela amplitude você coloca o que você quer, porque assim fica mais fácil. Ou se você já tem uma noção de quanto que é o teu mínimo e quanto que é o teu máximo, você já pode informar isso para o R. E fizemos esse mesmo comando para as demais. No caso aqui nós colocamos na cor roxa e aqui na cor verde. Seguindo na análise do banco de dados, nós temos a dispersão, o histograma e a correlação. Esse tipo de análise pode ser feito de forma separada, como pode ser feito de forma integrada. Este comando aqui de um dos pacotes que nós instalamos inicialmente, ele faz todas essas análises para a gente de uma forma bem simples por um único comando, né? Esse chart correlação da tabela 1, nós pedimos para que ele fizesse todas essas análises para a gente. Então, no caso aqui, nós temos a dispersão da densidade e resistência, a dispersão da densidade e rigidez e a dispersão da resistência e rigidez. Ele fez o histograma de cada uma das variáveis, como que elas estão distribuídas, e ela fez a correlação, no caso da densidade com a resistência e no caso da densidade com a rigidez e resistência em função da rigidez. E aqui é quanto que deu esse coeficiente de correlação. Aqui o nível de significância, quanto mais estrela, mais significativo é, né? Uma estrela, 5%, 2 estrelas, 1%, e essa daqui é abaixo disso, 0,01% e assim por diante. Depois da análise aqui da dispersão, né, de verificar cada uma das variáveis em si, ou seja, depois da análise exploratória, nós entramos na regressão múltipla. Então, nós temos aqui, colocamos um nome para esse modelo chamado de modelo 1, o LM. Esse LM é uma função que já tem no próprio R instalado, então a gente coloca, não há necessidade de instalar pacote nenhum. Nesse caso, a gente só coloca a função LM. Aqui nós informamos qual que seria a nossa fórmula. A nossa fórmula é a densidade em função da resistência mais a rigidez. Lembrando que a forma como você escreve aqui essas variáveis, ela tem que estar exatamente como está contido lá no nosso banco de dados. Deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem. Então, aqui nós temos o nosso banco de dados, ó, a forma como está escrita aqui nesta tabela tem que estar contida também lá na nossa regressão para que não ocorra erro. Caso ocorra algum erro, é porque você não colocou de forma certinha o nome das variáveis. E aqui nós informamos qual que é o nosso banco de dados. No caso aqui, está contido no nosso banco de dados que nós demos o nome de tabela 1. E depois nós colocamos um ponto e vírgula e pedimos para que o R mostrasse para nós essa análise. Nessa análise inicial, ele coloca para a gente a fórmula e a questão dos coeficientes. Nós temos o intercepto, que é o nosso beta 0, aqui no caso, a resistência, né, o valor da resistência, que seria o beta 1, e aqui o beta 2, que é a rigidez. Outra informação que nós podemos pedir para ele também é o sumário, trazer informações referentes ao nosso banco de dados. Então, a gente coloca essa função aqui chamada de summer do modelo. Então, aqui não é da tabela, a gente pede o summer do modelo. Então, ele traz informações aqui sobre o mínimo, o máximo, mediana, o quartil 1 e o quartil 3, e ele também traz informações sobre os nossos coeficientes, se eles foram significativos ou não.
Essa é uma informação muito importante para a gente verificar se os nossos coeficientes foram significativos ou não. Outra informação que aparece aqui é que ele fala com relação ao que vale cada uma dessas estrelinhas, no caso, como a gente já tinha falado anteriormente, né? O que vale, quanto que vale o 5%, o 1%, o 0,001, né? O 0,01%. E aqui ele traz outras informações também, relacionado ao nosso erro padrão, né? Que a gente sabe que depois a gente pode obter o erro porcentagem utilizando esse valor dividindo pela média da nossa variável de interesse e multiplicado por 100 a gente chega no erro porcentagem. Então nós temos aqui informações relacionadas ao nosso erro padrão, ao nosso R quadrado e ao nosso R quadrado ajustado. E também se a questão do F, se foi significativo ou não. E o valor de P aqui também. Além disso, nós também podemos pedir uma ANOVA, que são essas informações aqui, quando a gente roda a regressão lá no Excel, são as informações que também aparecem para a gente em tabelinhas muito parecidas com essa. Seguindo aqui na nossa análise, nós temos as medidas de precisão para análise do modelo. Quando a gente faz a regressão lá no Excel, a gente verifica que temos essa tabela aqui, que nos informa o R2 ou R2 ajustado, que são informações que eu já mostrei ali no Summary para vocês. São essas informações que aparecem aqui. Lá no Excel, geralmente ela aparece numa tabelinha organizada, e aqui nos aparecem essas informações aqui pra gente. Essas medidas de precisão é interessante para quando vocês estiverem trabalhando também com modelos que foram linearizados ou modificados. Então, você vai fazer o recálculo dessas informações. E no caso aqui, a gente colocou o erro porcentagem. Neste modelo aqui, ele aparece as mesmas informações que aparecem no nosso Summary aqui, porque esse modelo é um modelo linear sem modificações. Mas se caso você estiver trabalhando com um modelo linearizado, você vai ver que esses valores eles vão modificar e vão aparecer de forma diferente. Então aqui nós temos alguns comandos para pedir, no caso eu pedi primeiro a predição, né, os dados preditos, para que eu pudesse fazer as análises. Então, o predict do modelo, chamei de densidade estimada. E aqui eu criei um data frame colocando tabelas e nessa tabela 1 eu pedi para inserir uma coluna chamada de densidade estimada. Então, ela vai aparecer lá no teu banco de dados, vai aparecer na coluna ao lado das variáveis desse banco de dados aqui. Ele vai aparecer uma coluna à parte, chamada de densidade estimada. E depois eu pedi para colocar também, fazer uma análise de resíduos, né? Então eu coloquei densidade na tabela, né? Nesse novo new data, eu pedi que pegasse a coluna densidades, fizesse menos a densidade estimada, dividido pela densidade observada, né? Vezes 100 e teria os nossos resíduos, para depois fazer o nosso gráfico de resíduos, entre outras informações também. E coloquei tudo isso dentro de um data frame também. Então, nesse banco de dados chamados de new data, quando você for verificar, vai aparecer os dados referentes à tabela 1, a densidade estimada e os resíduos. Esses dados também você pode importar para o seu computador, se caso você quiser trabalhar em outras sessões, através de um comando que eu já coloquei naquele R Markdown, que mostra os exemplos. Então, lá tem como baixar o banco de dados do R para o seu computador em documento de Excel. Daí aqui nós temos todos esses comandos que seguem aqui, são aqueles cálculos básicos que a gente faz para chegar no R2 ajustado, no erro e no erro porcentagem. Então, cada uma desses cálculos aqui é aqueles cálculos que a gente também aprende na disciplina de dendrometria e da disciplina de modelagem, como executar, como fazer cada um desses cálculos. Depois que a gente criou todos esses cálculos, a gente vai fazer essa função, esse round, para que eu estou pedindo para que o banco de dados aqui apareça só 2 casas depois da vírgula. Porque quando a gente cria isso daqui, ele vai aparecer um banco de dados com 4 ou 5 casas depois da vírgula. Para padronizar, para aparecer de forma bonitinha aqui pra gente, a gente utiliza esse comando e pede para que seja 2 casas depois da vírgula. Se caso você quiser colocar alguma informação com mais casas, você pode pedir aqui nesse comando. Depois a gente criou
renomeou de novo um outro new data, né? Aqui no caso eu te coloquei 11, né, para não ser parecido com o de cima. E coloquei o R2 ajustado, o erro e o erro porcentagem. Mas esse título aqui, para aparecer de forma correta na nossa tabela, não aparecer com os nomes que a gente deu aqui, a gente cria uma tabela, igual foi criado lá anteriormente na análise descritiva. A gente colocou esse comando e a gente coloca o nosso novo banco de dados, que os dados estejam centralizados, que ele receba um título chamado de medidas de precisão e que a gente coloque nomes para as colunas. E utilizamos o formato clássico, a tabela ajustada para não ficar do tamanho da página, a fonte em times e o tamanho 16 para visualizar aqui no nosso relatório. Com relação à predição da densidade aplicando o modelo, como que a gente faz essa função? Nós criamos um banco de dados aqui e criamos um data frame. Nesse data frame nós demos um valor para a resistência, no caso aqui 50, eu utilizei dados que estavam contidos na própria tabela, mas pode ser colocado outros valores aqui, resistência, e demos um valor também para a rigidez. E nós criamos um outro comando chamado de densidade estimada 1, utilizamos a função predict do modelo 1, que a gente já criou, nós colocamos o new dates, que é esse data frame que a gente criou, e pedimos também para colocar o intervalo. Então aqui nós temos o valor da nossa densidade, né, que seria esse fit, e o limite superior, o limite inferior e o limite superior deste valor aqui. Então seria o nosso intervalo de confiança desse valor. Caso você queira testar o valor da densidade com diferentes resistência e rigidez, é só mudar os valores que estão contidos aqui e ele vai aparecer para você os valores e o intervalo de confiança de cada um deles. Neste subtítulo, nós estamos analisando os testes de hipótese. No caso, a normalidade, a independência e a homocedasticidade dos resíduos. Então, aqui nós temos informações com relação a se os resíduos possuem distribuição normal ou não, ou se a distribuição não é normal. No caso, se o p-valor for maior que 0,05, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, aqui nós temos dois testes, que seria o Shapiro-Wilk, que é o mais utilizado, e o Kolmogorov-Smirnov. No caso, aqui no primeiro, nós temos a distribuição normal, porque o p-valor for maior que 0,05, e no KS, nós vimos que a distribuição não foi normal. No caso da independência dos resíduos, também ele segue o mesmo esquema da normalidade. Resíduos são independentes, resíduos não são independentes na hipótese alternativa. P-valor maior que 0,05, não rejeitamos a hipótese nula. Então, nós temos aqui o teste, verificamos que esse teste aqui mostra que os resíduos eles são independentes, porque o p-valor for maior que 0,05. Na homocedasticidade dos resíduos, nós verificamos se os resíduos são homogêneos ou se eles não são homogêneos. Se o p-valor também for maior que 0,05, não rejeitamos a hipótese nula. No caso aqui, nós utilizamos neste teste aqui, o p-valor foi de 0,42, então a gente não rejeita a hipótese nula, considerando os resíduos homogêneos. Então, os resíduos eles são homogêneos, eles são independentes e ele possui distribuição normal. Então, a gente segue na análise estatística. Além disso, nós podemos verificar o modelo através de dois gráficos chamados de gráfico 1 para 1 e o gráfico de resíduos. No caso aqui, nós vamos utilizar o pacote ggplot, né, para fazer a análise dos gráficos. E nós temos esses comandos que essa parte da programação eu já expliquei naquele vídeo do R-Markdown anterior como que faz cada uma dessas seções. Então, rapidamente nós temos aqui a distribuição dos pontos, né? Como que a gente quer o tamanho dos pontos, o nosso banco de dados, quem vai ser o nosso X e o nosso Y, no caso o nosso X seria a densidade observada e o Y a densidade esperada do nosso banco de dados new data 1, que a gente criou lá em cima. Nós pedimos que seja esse banco de dados apareça na cor vermelha
E nós colocamos a questão de um intercepto, que seria uma linha na diagonal que vai aparecer na cor preta, que seria esta linha aqui. Então aqui esses dados em vermelho seriam os nossos referentes à densidade observada e estimada. Caso a gente queira que apareça esses pontos em azul, que são os observados, a gente cria um comando inverso. Então o nosso x vai ser o estimado e o nosso y observado vai ser o nosso y vai ser a densidade observada na cor azul. Então, caso você queira verificar o observado e estimado dentro deste gráfico, você coloca esses pontos em azul. Mas, normalmente, a gente só coloca a referente ao primeiro comando, densidade estimada e observada e a linha, e verifica como que esses pontos estão dispersos em torno dessa linha. Quanto mais próxima dessa linha, melhor é o modelo. Quanto mais disperso e a presença de alguns outliers, menos o modelo, né, é apropriado para esse banco de dados. E também a gente verifica onde que ocorre essas dispersões por meio da densidade observada. Então, se tivesse pontos mais dispersos aqui nessa densidade maior, quer dizer que quanto maior a densidade, menos o modelo está explicando o nosso banco de dados. Então, esse gráfico é bastante importante, muito utilizado na modelagem, para que a gente possa analisar como que é essa distribuição desses pontos. E quanto mais espaçados os nossos pontos estiverem dessa linha, menos o nosso modelo é apropriado para explicar a nossa variável dependente, no caso aqui a densidade. O nosso segundo e as demais informações aqui contidas é referente à legenda do gráfico, ao formato, alinhamento do texto, né? Para que ele pudesse aparecer nesse formato clean, organizado, muito parecido com o que a gente formata no Excel. O segundo gráfico ele também foi feito de uma forma muito parecida, só que no caso aqui a gente utilizou a densidade como variável x, que seria essa parte aqui de baixo, e o variável y, os resíduos que a gente também criou nesse banco de dados New Data lá em cima, quando a gente fez aquelas medidas de precisão. Então aqui nós puxamos colocamos que esses pontos apareçam de cor preta, no caso aqui, e o formato clássico, que é esse formato clean, né, que não tem cor de fundo o gráfico, muito parecido com as formatações que a gente utiliza nas normas de BNT, e pedimos também para que tivesse o nosso x e y, né, que seria os limites superior aqui, de quanto até quanto aparece, e qual os intervalos de classe, e também nesse gráfico de resíduos. Lembrando que quando a gente faz um gráfico de resíduos, a numeração que a gente coloca em cima, positivo, deve ser a mesma negativa, para que a gente possa visualizar melhor os pontos da dispersão dos resíduos em relação à densidade observada. Daí nós colocamos também essa linha, esse intercepto aqui, esse comando aqui, é para criar essa linha central aqui do zero, para que ela possa aparecer. A interpretação desse gráfico é quanto mais próximo do eixo zero, né? Quanto mais próximo do zero e mais alinhado e bem distribuído, tanto para cima quanto para baixo, quanto superestimando quanto subestimando, os pontos estejam bem distribuídos nessa linha, melhor é o modelo. Então, às vezes o modelo, aqui no caso, ele tem uma distribuição de resíduos de menos 30 a mais 30. Né, mas tem modelos que chegam a bem mais do que isso. Né? No caso aqui tem uma distribuição também muito homogênea dos pontos, tanto em cima quanto embaixo, então ele tem uma distribuição boa dos nossos resíduos. E para verificarmos a dispersão, né, dos pontos em função do modelo, nós temos esse gráfico 3D que eu trouxe para vocês aqui. Geralmente a gente consegue visualizar a questão do nosso modelo quando a gente possui apenas uma variável. Então a gente faz um gráfico muito parecido com esse daqui e a gente consegue plotar os dados ali e verificar de forma gráfica como que está o nosso modelo. Mas quando a gente tem duas variáveis, às vezes dificulta porque a gente precisa de um gráfico 3D. Nesse caso nós temos aqui esse gráfico 3D, que é um dos pacotes que nós instalamos lá, que ele faz essa análise pra gente.
Então, nós colocamos aqui inicialmente um modelo para ele, que seria aquele mesmo modelo que a gente aplicou, densidade em função da resistência e rigidez. Nós pedimos que os pontos apareçam em tamanho 16, então isso daqui você pode editar, pode colocar maior ou menor. Pedimos que o ângulo do nosso gráfico fique a 45. Caso você queira verificar como que ficaria melhor, você pode brincar com relação a essa questão do ângulo. Então, à medida que você vai colocando, ele vai modificando a questão do ângulo para você. No caso aqui, eu achei melhor que 45 graus fica melhor para visualizar o gráfico em si. Eu pedi para que os pontos fossem plotados em cor azul e coloquei informações referentes ao eixo X, que seria a nossa resistência, o eixo Y, a rigidez, e o eixo Z, a nossa variável de interesse, que é a densidade. E aqui eu pedi para que ele plotasse em um plano 3D um modelo, ou seja, os valores preditos, o modelo predito. Então, esse retângulo que aparece aqui, ele traz como se fosse um modelo predito. Se os nossos pontos aparecem dentro do nosso modelo predito, quer dizer que o modelo explica bem a nossa variável de interesse. Agora, se apresentasse pontos fora desse retângulo aqui, quer dizer que o modelo não está explicando muito bem algumas variáveis, né, alguns valores do nossa variável de interesse aqui. No nosso caso aqui, ele aparece todo dentro desse retângulo, então ele explica muito bem o nosso banco de dados. E a última seção aqui do nosso relatório de R Markdown é como fazer citações. Então, ao longo do nosso relatório, a gente não colocou partes de texto e colocou os comandos aqui, mas essa parte dos comandos você pode excluir no seu relatório, deixar apenas a análise gráfica e a parte do texto. E muitas vezes você vai precisar colocar citações. Com relação a essas caixas, esses chunks que parece a programação por trás, né, como que foi feito esses gráficos, como retirar eles, também está nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, de como elaborar um R Markdown, e daí qual o comando que você deve utilizar para que essa caixa não apareça. Então, quando você vai fazer um relatório para a professora, ou um relatório numa empresa e você não quer que esse comando apareça, você pode colocar uma informação adicional aqui nesse chunk para que essa caixa não venha a ser exibida e apenas apareçam os títulos, os gráficos e os textos que você vai inserir. E muitas vezes nesses textos você vai precisar utilizar citações, colocar citações e referenciar. Então, diferente do Word, que muitas vezes a gente tem que fazer isso manualmente, no R Markdown você faz de uma forma em que o próprio R monte essas referências para vocês, porém vocês têm que seguir alguns passos. Primeiramente, dentro do seu RStudio, você vai em Fine, New Fine e vai em Texto Fine. Ele vai abrir essa nova aba aqui para você. No Google, você vai em Google Acadêmico, digita o texto, o título do texto, ou do artigo, ou do livro que você está procurando, e ele vai abrir aqui o documento. Aqui nesse documento você vai em Citar. Nesse citar vai abrir essa caixa que traz as informações referentes às formas de referenciar uma citação. Então você vai clicar aqui em Bibit e ele vai abrir essa nova aba. E aqui essas informações você vai copiar. Você vai nesse novo documento que você abriu e vai colar. E dentro desse documento você vai colocar todas as referências que você tiver utilizado no seu relatório. Depois você vai clicar em salvar, vai procurar onde está a sua pasta em que você está trabalhando com o seu relatório de R Markdown, vai dar um nome para esse documento, e quando você salvar, você salva em extensão Bibit e clica em salvar. Na tua pasta, onde está contido o teu relatório, vai estar um documento assim, muito parecido com um documento em bloco de notas. Às vezes ele vai aparecer em branco, quando você clicar em cima, ele vai perguntar em qual formato que você quer abrir, daí você pode colocar em bloco de notas e ele vai aparecer esse formato aqui que você colou. Então, sempre quando você estiver trabalhando no R, você vai deixar esse documento aberto e vai colocar todas as tuas referências aqui dentro.
Caso você feche o documento por algum motivo e queira abrir novamente, você vai aqui nesta pastinha e geralmente ele fica marcados os documentos que você abriu recentemente. Você vai clicar em cima dele e ele vai abrir e você pode inserir novas e outras referências aqui dentro. Ou você pode clicar em cima da pastinha mesmo e procurar aonde está esse documento dentro no teu computador. Você vai clicar e ele vai abrir as referências para que você possa inserir. Então, sempre quando você fechar, ele vai estar aqui e sempre ele vai estar nessa extensão Bibit. Lembrando que sempre tem que, quando salvar, tem que colocar essa extensão para que ele entenda depois lá no seu cabeçalho que você está se referindo a esse documento. No caso aqui, o nosso documento se chama Refs, que é referências, que está aqui, e contém todas as referências que a gente utilizou nesse relatório. Daí lá no R Markdown, como que você for citar, como que você vai citar essas informações para que o R entenda que você está se referindo às referências que você colocou nesse arquivo Bibit, você vai utilizar este arroba e as informações referentes à referência. Como que você vai saber como escrever essa referência? No arquivo Bibit que você criou, você vai verificar que na parte de cima, logo depois aqui do arroba, nós temos livros, artigos, né, outros artigos aqui, os formatos que se tem, e tem a forma como você deve citar ela no texto, para que o R entenda que você está se referindo a essa referência aqui. Então, assim você também vai fazer para as demais, aqui no caso o Rossi e o Chain. Aqui nós temos mais uma referência, mas como nós não citamos ela aqui no texto, quando você traz o seu relatório final, ele não vai aparecer aqui porque você não citou ela no teu relatório. Isso daqui é bastante importante quando você está trabalhando com o teu TCC, ou com o teu artigo, ou com o teu próprio relatório de iniciação científica, e às vezes você cria arquivos, você utiliza uma determinada referência e o teu professor manda tirar. E às vezes você esquece de retirar dessas referências finais e ela fica contida. No R, isso não acontece, porque ela só vai citar para você as referências que estão contidas dentro do documento. Então, esse teu documento Bibit pode ter várias referências, mas ela só vai aparecer no teu relatório final as que você citar no teu próprio arquivo aqui no teu relatório mesmo. Então, essa é a informação que nós colocamos lá no cabeçalho, aqui ó, com relação à bibliografia, refs, extensão Bibit. No final do documento, você deve colocar um título escrito referências e aqui embaixo não vai nenhuma informação. O próprio R vai entender que as referências elas sempre vão no final do documento, então que ele deve inserir no final do seu documento. Para ele entender a forma que você quer que ele cite, nós criamos esse documento CSL, que aqui no caso utiliza esse Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia, ABNT, e com a extensão CSL. Como que esse documento aparece? Ele também está na tua pasta lá, dentro da pasta que você está trabalhando com o teu R Markdown, ele vai aparecer dessa forma aqui. Esses comandos aqui, eles são necessários para que o R entenda a forma que você quer que o texto apareça para você, ou seja, as referências aqui, a arrumação dessas referências. Então, ela tem esse formato. E ele vai citar para você dessa forma, organizado conforme o modelo ABNT. Porém, nem todas as revistas ou trabalhos seguem a essa norma da ABNT. Então, como que você consegue achar esse formato CSL? Você pode ir aqui no seu Google e digitar Zotero, style reservatório aqui. Ele vai abrir uma caixinha de texto, aqui você vai digitar ABNT. Quando você digita ABNT, ele vai aparecer esses vários formatos. Então aqui você vai, à medida que você passa o mouse por cima, ele vai mostrando para você como que essa referência vai aparecer. Quando é livro, quando é artigo, quando é capítulo de livro, enfim. Então você vai escolher, vai clicar em cima e vai salvar dentro da tua pasta em formato CSL. Feito isso, após salvar, né, nós temos o documento Bibit dentro da pasta que a gente está utilizando, o formato CSL que nós estamos utilizando. Lá no R a gente vai inserir no cabeçalho essa informação, a bibliografia, que contém as nossas referências, e o formato CSL, que é como vai aparecer essas referências, como ela vai ser formatada dentro do nosso relatório R Markdown.